Saudações em Cristo para a sua vida. Vamos falar hoje sobre o altar. O que é um altar? Os termos no hebraico, no grego, no latim. Os tipos de altares que a Bíblia fala, os seus propósitos, os seus objetivos. O primeiro personagem que construiu um altar, onde está escrito na Bíblia textos voltados para a referência do altar. Então tomaremos por texto base Gênesis capítulo de número 8 e versículo de número 20, que diz assim: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. O versículo de número 21 diz: E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Gênesis capítulo 8, versículos 20 e 21. Meus amados irmãos e irmãs, a palavra altar no hebraico significa lugar de matança. O termo altar no hebraico significa lugar de matança. Já no grego significa lugar de sacrifício. No latim, a palavra altar, de onde vem o termo altare, vem de altos, que significa plataforma elevada. O primeiro altar hebraico que encontramos na história bíblica foi construído por Noé, depois que saiu da arca. Mais tarde, foram construídos altares por Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, e a maioria deles tinha objetivos de sacrifícios ou memorial. Esses eram os principais objetivos. Posteriormente, com a edificação do tabernáculo e do templo, os altares foram construídos principalmente com o objetivo de queimar incenso e oferecer sacrifícios. Amados, havia no Antigo Testamento diversos tipos de altares. Então nós encontramos em Êxodo capítulo 20, versículo 24, um altar de terra. Qual o significado desse altar de terra? Para um sacrifício momentâneo, visto que eram nômades. Em Êxodo capítulo 20, versículo 25, encontramos um segundo tipo de altar que era de pedra, para consagrar um local para sempre ao Senhor. Em Êxodo capítulo 27, versículo 1, nós encontramos um altar de madeira para ser carregado por onde forem pelo deserto. Em Êxodo capítulo 38, versículo 1 e 2, nós encontramos um altar de bronze para suportar o fogo e perdurar. Esse era um outro tipo de altar. E em Êxodo capítulo de número 39, versículo 38, nós encontramos o altar de ouro. Este tipo de altar era para ministrar as orações permanentemente diante do Senhor. Então, existiam os altares de pedra, de terra, de madeira, de bronze banhado e também existia de ouro. Então, eram 5 tipos de altares. Amados, agora, para que nós precisamos dar, ou por que nós precisamos dar importância para o altar? Primeiro, o altar fala de prioridade. Quando Noé, não vou entrar aqui no contexto, trazer uma explicação mais de pano de fundo, mais abrangente, mas assim que Noé sai da arca, com toda a sua família e os seus animais, vocês conhecem a história, então Noé faz aqui, constrói um altar e traz os animais falando de prioridade. Segundo, para que ou qual o objetivo do altar ou representação do altar para nós? Se primeiro fala de prioridade, segundo fala de voluntariedade. Deus pediu para Noé construir a arca. Isso é uma verdade que nós sabemos. Mas para oferecer o sacrifício não foi Deus que pediu. Foi Noé que voluntariamente ele ofereceu ao Senhor. Então nós entendemos que
Se altar fala de prioridade, primazia, exclusividade, algo restrito, então altar também fala de voluntariedade. Terceiro, altar fala de gratidão. Já dizem que gratidão é a memória do coração. Uma vez que Noé priorizou o Senhor, uma vez que Noé voluntariamente ofertou para o Senhor, nós encontramos aqui agora Noé sendo grato, reconhecendo a grandeza de Deus. Então ele vai para o altar. Então o altar representa gratidão, representa o homem atribuir a Deus aquilo que Deus representa para ele. E em quarto, altar fala de sacrifício. Davi disse que ele não ofertaria ao Senhor algo que lhe custasse, que ele tivesse um preço, que ele tivesse um sacrifício. Então, se nós temos estes tipos de altares com seus significados, o altar representa prioridade, o altar representa voluntariedade, o altar representa gratidão e o altar representa sacrifício. Amados, hoje nós temos os nossos altares, nossas vidas no altar de Deus, aquele lugar de sacrifício ou aquele lugar da matança, é lá onde se era ofertado ao Senhor. Então nós temos os nossos lugares, seja em casa, na empresa, seja na igreja principalmente. Então lá nós vamos dar prioridade ao Senhor. Lá nós iremos ser o quê? Nós vamos de maneira voluntária, Deus não nos obriga. Lá nós estaremos sendo gratos ao Senhor. E lá nós estaremos sacrificando. O que é sacrifício? É nós fazer algo que nos custe, algo para o Senhor. Amados, Deus também construiu o seu próprio altar, quando na noite do Calvário levantou seu próprio Filho para morrer em favor de muitos. Sendo Jesus a propiciação da transgressão de todos os que pecaram. Então lá no altar estava a prioridade de Deus. Lá no altar, Cristo estava voluntariamente no altar. Lá no altar estava Jesus sendo grato, estava de maneira transmitindo essa gratidão. Estava lá por ele pagar o preço pelas nossas vidas. Estava lá Cristo sendo sacrificado, custando-lhe a sua própria vida. Portanto, construir um altar de adoração é algo que envolve renúncia, abnegação e sacrifício. É algo que prova nossa vida, nossa fé, nossa obediência e nossa dependência. Mas, acima de tudo, algo que prova nosso amor a Deus, aquilo que realmente está em nosso coração. Então, onde é que está o seu altar? Nosso coração é um altar. Nossa vida pode ser sacrificada, pode estar priorizar a Deus, a nossa vida pode estar sendo grata a Deus, nossa vida pode ser sacrificada diante de Deus, porque acima de tudo, ter ou ser este altar é algo que prova o nosso amor a Deus e aquilo que realmente está no nosso coração. Então que Deus nos ajude e que nós possamos dar prioridade e estarmos constantemente, dioturnamente, quando pudermos, voltado no altar de Deus. Um abraço e Deus abençoe a sua vida e que você possa valorizar o seu altar em nome do Senhor Jesus.